Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos aí os prognósticos climáticos e a previsão do tempo para os próximos 30 dias. Bom, começando com a nossa análise dessa quinzena, eu trouxe aqui dois tipos de mapa diferentes para a gente conseguir fazer uma análise do que vem acontecendo, né? Então esse primeiro mapa é o mapa de anomalia da chuva para o estado do Rio Grande do Sul como um todo. Então a gente consegue observar que desde o começo do mês de julho a gente vem tendo oscilações. Então a gente teve um mês de junho com alguns decêndios muito bons, né? Então em termos de chuva. E aí quando a gente olha nosso primeiro decêndio, então os 10 primeiros dias do mês de julho, a gente vê que no geral, né, no estado como um todo, foi um decêndio de anomalias negativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que choveu abaixo da média. Tá? Então não quer dizer que não teve chuva, mas que essa chuva foi abaixo da média e acabou gerando uma anomalia negativa. Mas quando a gente olha agora o segundo decêndio, que é o decêndio que a gente está agora finalizando, então do dia 11 até o dia 20, a gente vê que foi um efeito contrário, né? Então a gente teve aí anomalias positivas predominantemente em todas as regiões. Óbvio que tem uma região ou outra que varia um pouco, mas no geral foi um decêndio de anomalias positivas, ou seja, choveu acima da média, que é o que a gente tem observado. Mas o mais interessante é esse segundo grupo de mapas aqui, é mostrar que, apesar do primeiro decêndio de julho ter sido um decêndio de anomalias negativas, ou seja, choveu menos que a média histórica, né, dos últimos 41 anos, as chuvas que vieram correndo lá desde julho colocou a gente em boas condições de armazenamento de água no solo. Então, mesmo esse período que teve menos chuvas, e a gente vai observar quando a gente fizer a análise mês a mês e também local a local, né, região por região, que realmente, né, teve um período aí, o comecinho do mês de julho, que teve menos chuva, mas o que choveu no passado foi suficiente para manter aí boa parte do estado em condições muito favoráveis e até favoráveis, razoáveis como um todo. A gente não tem nenhuma condição extremamente crítica de armazenamento de água no solo. E quando a gente olha o segundo mapa aqui, que é o segundo decêndio de julho, o mesmo cenário, agora até mais, né? Então a gente teve chuvas aí nos últimos dias que colocaram todo o armazenamento aí super favorável, ou seja, tem água amplamente disponível para as culturas, tá? Principalmente pensando agora na cultura de trigo que está em campo. Então esse é o panorama aí, né? A gente viu que teve uma entrada de onda de frio também, a gente vai discutir isso mais caso a caso, mas o panorama geral é esse. A gente está tendo bons volumes de chuva, vamos olhar o que vai acontecer agora nos próximos 30 dias, mas por enquanto o armazenamento de água no solo segue muito favorável, tá? Então quando a gente começa olhando a região noroeste, né, analisando por região, a região noroeste a gente sempre começa com São Luís Gonzaga. Então São Luís Gonzaga a gente observa exatamente, a gente vai ver isso para todos os locais, né? Como aconteceu no último ClimaCast, tinham muitas localidades com condições muito parecidas, o mesmo ocorre nesse, tá? Então a gente vê que esse final de junho, começo de julho, teve um volume maior, ficou um período de estiagem, e aí agora a partir do dia 12, 13 de julho retomou as chuvas, né? Então a gente observa em azul os últimos dias aí, né? O comecinho de julho, esses últimos dias, mostrando realmente volumes de chuva, acompanhado de uma frente fria, né? A gente observa a queda de temperatura também, mas nada que chegue perto aqui de uma geada. Até trouxe aqui uma análise, eu coloquei essa linha pontilhada aqui no nosso gráfico para a gente ver a partir da onde é abaixo de 2 graus e pode indicar geada. Então a gente vê que para São Luís Gonzaga não teve, apesar da frente fria, não teve nenhum episódio, pelo menos registrado aqui. E a previsão para os próximos 30 dias é de volumes menores, a gente vinha aí de volumes muito altos, né, de chuva sendo previsto, acima de 100 milímetros, né, volumes bem exorbitantes. Agora esses volumes tendem a diminuir, então São Luís Gonzaga somando 77 milímetros para os próximos 30 dias e nenhuma queda de temperatura muito expressiva a ponto de indicar geada, de novo, como a gente já falou. Bom, avançando para Santa Rosa segue um padrão muito parecido com São Luís Gonzaga. A única diferença é que essa frente fria abaixou um pouco mais as temperaturas, então vocês veem aí que no dia 18, 19, a temperatura mínima chegou muito próximo aí dos 2 graus, mas não atingiu, tá? E a mesma coisa, volumes agora, nesses últimos dias, um período maior de estiagem,
no finalzinho de junho, começo de julho, e para os próximos 30, poucos, o volume pequeno, né, e também mal distribuído. É bom a gente ressaltar isso, que é algo que a gente vai ver como padrão. A gente vê um volume aí mais significativo no dia 29 de julho, e aí depois retoma lá no dia 7, 8 de agosto, mas volumes muito baixos, ficando aí o maior volume previsto pro dia 14 de agosto, tá? E aqui Santa Rosa soma 76 milímetros nos próximos 30 dias. E para finalizar, a região noroeste, olhando Campo Novo de novo segue o mesmo padrão, né? Então aí as chuvas mal distribuídas nos últimos 30 dias, um período maior de chuva, sem chuva, né, de estiagem, e aí a soma, inclusive, é muito parecida para os próximos 30 dias, todos ficando aí na casa dos 76 milímetros, tá? E de novo, o mesmo padrão. Um pouco de chuva agora, né, no finalzinho de julho, mas bem pouco, e vai retomar um volume um pouco mais significativo num único dia, ali no dia 14 de agosto, tá bem? E as temperaturas, de novo, seguem aí o mesmo padrão. Essa frente fria baixou um pouquinho a temperatura, nada que indicasse geada, por enquanto no noroeste só Santa Rosa deu a impressão que baixou um pouco mais. Nos demais dias a gente tem algumas quedas de temperatura, mas nada que indique geada também. Quando a gente entra na região do Planalto, a região do Planalto a gente começa com Água Santa. O Planalto segue a mesma tendência, tá, da região noroeste. A gente vê tanto a tendência da distribuição das chuvas quanto do volume previsto. Então a previsão para Água Santa é de 74 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, um volume maior de chuvas agora no final do mês de julho. Pequeno, né, pouco expressivo, um período mais longo, sem chuvas, e aí a retomada das chuvas ali só no dia 14, mas um volume também não muito expressivo, até um pouquinho menor do que esse do final de julho, o que indica realmente um período aí mais longo de estiagem, diferente do que a gente vinha observando nas últimas previsões, tá? Olhando Sarandi, Sarandi tem praticamente o mesmo volume previsto, um pouquinho menor, então 71 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, mesmo estilo de distribuição da chuva, né? Um volume um pouco mais significativo aqui no dia 28 e 29 de julho, um período mais longo de estiagem, volta a ter uma chuvinha ali a partir do dia 8 de agosto, o maior volume previsto também para o dia 14, só que nesse caso, o dia 14 supera aí o do final de julho, né? Diferente de Campo Novo não, é Água Santa, diferente de Água Santa. Tá? E de novo, temperaturas aí seguem tranquilas, uma boa notícia para esse inverno, né? Por enquanto, lembrando que esse prognóstico pode mudar e muitas vezes pode ter uma entrada de frente fria, então vale a pena a gente ficar atento, mas por enquanto não tem nenhum prognóstico aqui para Sarandi também. Avançando para Não Me Toque soma o mesmo volume, né? Então 75 milímetros, muito parecido ali com a região do noroeste, que a gente tem visto agora no Planalto. Tá? Então, e o mesmo padrão, volumes um pouco maiores, assim, parecem ser um pouco mais expressivos aqui no final do mês de julho e no dia 14 de agosto, mas os mesmos dias, as mesmas previsões, tá? Nada muito distinto, e de novo as temperaturas seguem em condições boas, sem nenhum risco de geada por enquanto. Olhando Ibirubá, para a gente fechar aqui a região do Planalto, Ibirubá de novo, o mesmo volume, 76 milímetros previstos. Então, volumes aí muito semelhantes, né? Nos climacasts passados a gente tinha uma variação um pouco maior, principalmente de região para região. Aqui a gente vai ver que existe uma tendência muito grande para todas as regiões, com exceção do Centro-Sul. E, de novo, os picos de chuva ocorrendo no final do mês de julho, dia 14 de agosto, um período mais longo aí sem chuvas, né? De estiagem, e nenhuma temperatura mínima que chame atenção por enquanto. Entrando na região noroeste-centro, nessa região a gente começa com Panambi. Panambi, a gente vê que teve um período até um pouco mais longo, né, de estiagem nos últimos 30 dias, volumes menores, mas a previsão para os próximos 30 segue em torno dos 70, 75 milímetros, muito parecido de novo com todos os outros locais que a gente viu até agora. Os dias que tem previsão de chuva também são os mesmos, então final de julho é 28, 29 e no dia 14 de agosto, e nenhuma queda de temperatura expressiva também, tá? Muito estável essa previsão para todas essas regiões. Quando a gente olha Cruz Alta teve um volume um pouco maior, né? Então acumulou mais chuva aí nos últimos 30 dias, né? E vale também destacar que todos esses locais
nos últimos 15 dias choveram mais, né, que foi esse período que concentrou bastante chuva, choveram mais do que o previsto. Então, para todos os locais que a gente analisa, os últimos 15 dias tinha uma previsão e choveu em torno de 40% até 50% a mais do previsto, tá? Então, essa informação é importante. E aí, quando a gente olha, né, a previsão para os próximos 30, também, de novo, Cruz Alta somando 76 milímetros, então todo mundo aí ficando na casa dos 70, alguns menos, outros mais, mas todos na casa dos 70. E, de novo, as chuvas aí ocorrendo no dia 29 de julho e no dia 14 de agosto. Nenhuma queda de temperatura tão expressiva, né? A gente vê que tem uma queda mais para o meio de agosto, que chama um pouco mais de atenção do que em relação aos outros locais, mas ainda assim muito longe de atingir os 2 graus, tá bem? Bom, agora olhando aqui a região de Tupaciretã, a gente vê que Tupaciretã também, como Cruz Alta, acumulou um bom volume nos últimos 30 dias, mas a previsão segue a mesma para os próximos 30, então volumes menores, uma distribuição uma chuva mais mal distribuída, né, ao longo dos dias, concentrando aí no final de julho de novo. Aqui a gente tem uma diferença, um destaque aqui para o dia 8 de agosto, que tem uma chuva num volume maior previsto, e depois no dia 14, as quedas de temperatura começam a ficar um pouco menores, né, você começa a ver que as quedas que a gente via lá no Noroeste, no Planalto, estão atingindo temperaturas menores, mas ainda assim mais distante dos 2 graus do que outras previsões que a gente já fez, né? Então, por enquanto, não indica nenhum risco. E Tupaciretã, por conta, inclusive, dessa chuva aí do dia 8, aumenta um pouquinho o volume da previsão para 79 milímetros. E para a gente fechar a região do Noroeste Centro, a gente tem Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos segue exatamente o mesmo padrão de Tupaciretã, então um volume maior de chuvas nos últimos 30 dias, a previsão para os próximos 30 com 3 picos principais de chuva, então no final do mês de julho, no dia 8 de agosto e no dia 14 de agosto, assim como os outros locais, somando também 79 milímetros nos próximos 30 dias. E quando a gente chega na última região, né, que a gente analisa, que é a região Centro-Sul, que eu comentei também que é uma região que teve uma mudança aí no padrão, né, principalmente da previsão, a gente observa aqui, começando por São Cepé, que São Cepé, os últimos 30 dias a chuva teve volume significativo, como as outras regiões, mas essa chuva foi mais distribuída e a previsão, apesar de ser poucos volumes, ela segue um pouquinho melhor, né? Um pouco mais distribuída aí ao longo dos dias, então a gente percebe que os dias sem chuva nenhuma, eles são menores, tá? Aqui na região Centro-Sul, e aí São Cepé soma 94 milímetros para os próximos 30 dias, então os principais volumes aí concentrados no dia 8 de agosto e no dia 14, aquele volume mais elevado no final de julho não aparece aqui para São Cepé, tá? Não tão significativo. De novo, tem quedas de temperaturas mais significativas, menores, mas que ainda não atingem nenhum risco para geada, tá? Olhando Caçapava do Sul também muito parecido, né, com São Cepé, apenas um volume um pouco maior, então a gente vai para casa dos 112 milímetros previstos para os próximos 30 dias, mas de novo essa chuva concentrando principalmente em agosto, tá? No dia 8 e no dia 14, mas com volume mais bem distribuído aí ao longo dos próximos 30 dias e um intervalo menor de estiagem aí até o meio, né, quase finalzinho de agosto. Quando a gente olha Bagé segue com volume mais significativo ainda, então Bagé tem uma previsão aí de acumular 132 milímetros nos próximos 30 dias, então além de mais bem distribuída essa chuva, tem 3 eventos consecutivos, então a gente olha aí dia 6, 7 e 8, com volumes muito parecidos de chuva, né, trazendo um volume maior, e aí depois de novo, no dia 13, né, dia 14 de agosto, a gente vê que Bagé, nos últimos 30 dias, sofreu um pouco mais com temperatura mínima, então aí tem 2 eventos que acabaram atingindo temperaturas ou igual ou um pouquinho menor de 2 graus, o que chama atenção, mas felizmente para os próximos 30 dias a gente tem previsões aí de quedas na temperatura, principalmente de novo na quinzena aí, na primeira quinzena de agosto, mas que ainda, apesar de ser menor, ainda não chega próximo à temperatura de geada, né? Então, o que é uma boa notícia e a gente espera que isso continue mesmo, né? E para finalizar, nossa região aqui do Centro-Sul, a gente tem Arroio Grande que tem o maior volume previsto de todas as localidades que a gente analisa. Então, eles trazem aqui uma previsão, traz uma previsão de 183 milímetros para os próximos 30 dias.
Um volume significativo agora no final do mês de julho, né, do dia 22 até o dia 28. Depois um período de estiagem, mas de novo não tão longo quanto a estiagem das outras regiões. E aí volumes bem significativos no dia 6, 7, 8, né? E aí depois no dia 14 de novo, tá bom? E aí é isso que faz somar esse valor aí alto de 183 milímetros. De novo, as temperaturas mínimas não atingindo próximo a 2 graus, apesar de ter sofrido aí um pouco mais tanto Bagé quanto Arroio Grande nos últimos 30 dias. Os próximos 30, por enquanto, tendem a continuar em condições aí, temperaturas mais amenas por conta do inverno, mas nada que indique geada por enquanto, tá bem? E por fim, a gente segue com aquela nossa análise do trigo que a gente vem fazendo, né, nas últimas 2, 3 vídeos, que é ver como que tá a previsão de safra do trigo de acordo com o modelo de simulação de cultura da FAO. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui? Então, essa foi a última atualização do modelo. A gente vê que o padrão, né, segue o mesmo para as 3 datas de plantio. Então, a gente está considerando dia 30 do 5, dia 15 do 6 e dia 30 do 6. Então, plantios mais tardios por conta dessa chuva, né, que a gente vem observando. E os padrões continuam o mesmo, tanto para o Planalto, quanto para Noroeste, quanto para Noroeste Centro. Se a gente olhar as 3 datas, as 2 principais datas de plantio, né, dia 30 do 5 e 15 do 6, há uma grande chance, mesmo que o clima daqui para frente não seja tão favorável, de se ter ganhos de produtividade em relação ao ano passado. Só a região Centro-Sul, para essas 2 datas, que fica muito próximo. O ganho não vai ser tão significativo e pode, eventualmente, ter uma perda se o cenário for muito crítico do clima daqui para frente. Quando a gente olha os plantios mais tardios, a gente vê que a produtividade, né, do ano passado ela foi mais elevada para o dia 30 do 6, se esse trigo tivesse sido plantado no dia 30 do 6 de 2021. Então, mesmo que o clima seja muito bom daqui para frente, existem chances de ficar abaixo do ano passado, mas mesmo assim são valores de produtividades maiores do que os plantios mais antecipados, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra. Tá bom? Então, esse é o nosso ClimaCast dessa semana. Como eu venho fazendo, trouxe aqui as nossas conclusões, né, das informações trazidas aqui. Então, a gente vê que o volume de chuva das últimas semanas tem mantido a disponibilidade de água no solo muito boa, né, ou seja, boas condições para o crescimento da cultura que está em campo, como principalmente o trigo, né, sei que tem outras, mas o trigo que a gente está levando em consideração aqui. E mesmo essa chuva abaixo da média no comecinho de julho não impactou o balanço hídrico. A gente teve água aí disponível, altamente disponível, o déficit hídrico não foi o suficiente para diminuir o armazenamento de água no solo, tá? E apesar da frente fria, né, que a gente viu aí nos últimos dias, que passou, tá passando, né, tá acabando agora, teve uma queda na temperatura, mas não indicou uma ocorrência de geada generalizada, né? Pelo menos essa última frente fria não ocasionou numa geada generalizada, e que para os próximos 30 dias não existe nenhum risco por enquanto. Vale ressaltar, né, que essa previsão ela se atualiza todos os dias, então a gente tem que ficar atento. Mesmo a gente fazendo essa atualização quinzenal, é necessário que isso seja acompanhado diariamente, mas por enquanto a gente não tem nenhum risco de geada em evidência, tá? As chuvas estão mais espaçadas, né? E previstas em menores volumes, principalmente na região Noroeste, Planalto e Noroeste Centro, então ficando com volumes abaixo de 80 milímetros para os próximos 30 dias, com exceção da região Centro-Sul, que tem volumes maiores e melhores distribuídos aí ao longo do próximo mês, tendo volumes até acima de 100 milímetros, como é o caso de Caçapava do Sul, Bagé e Arroio Grande. E por fim, que essas condições favoráveis, né, de água no solo elevaram um pouquinho o potencial, o nosso modelinho de previsão de safra, ou seja, a gente vai ver que em relação à análise passada melhoraram os cenários, né, como um todo. Então, mesmo que o clima daqui para frente seja ruim, ele está um pouquinho melhor, e que a tendência, né, o padrão das regiões e das datas de plantio continuam o mesmo. Ou seja, né, as maiores produtividades, os maiores volumes de produtividade continuam sendo nas datas de plantio mais tardio, mesmo que isso represente uma leve quebra de safra em relação ao ano anterior. Mas sigo aqui dizendo que o cenário segue otimista, né? A gente tem visto
um cenário um pouco melhor do que o ano passado. Vamos ficar atento, no próximo ClimaCast trago algumas atualizações da Laninha para vocês. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada, tchau, tchau!